O discurso de Bolsonaro na ONU foi uma mistura de mentiras e absurdos, um tapa na cara dos indígenas, dos negros, dos trabalhadores e do povo pobre brasileiro. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Exatamente no momento em que choramos a morte da menina Ágata, que foi fuzilada pela polícia no Rio de Janeiro, Bolsonaro foi lá dizer que a segurança melhorou. Isso é cinismo ou não é? No momento em que temos milhões de trabalhadores, pais e mães de família sem empregos, no olho da rua, ele diz que a economia melhorou. Só se for da família dele e dos milicianos e aquele a quem ele bajula. E descaradamente volta a elogiar a ditadura militar. Essa mesma que matou, perseguiu, torturou milhares de pessoas no Brasil e que foi tão ou mais corrupta quanto os demais governos que tivemos depois, inclusive o governo dele. E ainda repete, na maior cara de pau, que a destruição da Amazônia é mentira, que não passa de sensacionalismo. Dá para acreditar? Problemas qualquer país os tem. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional... Disse que as imagens que estamos vendo da floresta pegando fogo, do desmatamento provocado pelas madeireiras e o agronegócio não existe. Ele tem que dizer isso mesmo, porque confirmar é assumir a sua culpa nesse crime. A Amazônia está sendo destruída sim. O desmatamento aumentou muito no último período. Foi 15% nos últimos 12 meses. E em julho, o auge dessa crise de desmatamento chegou a ser 66% maior que o mesmo período do ano passado. Essa história de que não tem desmatamento e queimada é uma mentira tão deslavada que não cola em lugar nenhum. Estão invadindo as terras indígenas e querem roubá-las para as mineradoras e o agronegócio. Minha gente, não dá mais. Precisamos derrotar Bolsonaro já. Não dá para esperar ele acabar com a floresta, promover o genocídio indígena, agravar o genocídio do povo pobre e negro das periferias, nem acabar com as universidades, com as estatais, com as aposentadorias e os nossos direitos trabalhistas e nem viver mais com 13 milhões de desempregados. Basta. Bolsonaro fala de soberania, mas o que ele tem em mente é que o Brasil seja colonizado por Trump dos Estados Unidos e por Israel. A política de Bolsonaro é a política de terra arrasada. É de entregar os nossos direitos, privatizar tudo que puder e dar o nosso patrimônio ao capital estrangeiro. Na Amazônia, o objetivo é arrancar à força os indígenas e os povos da floresta para entregá-la ao agronegócio e às mineradoras americanas, preferencialmente. E ele vem falar de soberania? É ridículo. O que está em jogo é o nosso futuro, os nossos empregos, os nossos direitos, a vida das nossas crianças, dos indígenas, dos quilombolas e a nossa própria sobrevivência no meio ambiente destruído. Só derrotando Bolsonaro, a gente pode defender e salvar a Amazônia e o meio ambiente. E nisso, o presidente da França, Macron, não é a alternativa, porque ele tem o mesmo projeto de exploração da floresta que tem os Estados Unidos com o aval de Bolsonaro. Precisamos unir a luta dos indígenas, dos povos da floresta, com a luta dos trabalhadores da cidade e do campo. Unir a luta dos petroleiros e dos trabalhadores dos Correios que estão mobilizados contra a retirada de direitos e a privatização. E os trabalhadores das demais estatais que o governo quer entregar. Unir a luta dos professores e dos estudantes e seus pais, que estão brigando em defesa da educação. É preciso unificar todas essas lutas para derrotar Bolsonaro e Mourão e o seu projeto de repressão, destruição e de entrega do país. De imediato, precisamos derrotar Bolsonaro e recompor e fortalecer os órgãos como o IBAMA e o INPE que Bolsonaro está destruindo. Temos que botar na cadeia e tomar os bens dos grandes madeireiros, mineradores e fazendeiros que estão desmatando e botando fogo na Amazônia.
É preciso demarcar todas as terras indígenas, quilombolas e reservas indígenas. E, para isso, retomar todas as áreas invadidas e roubadas pelo agronegócio. A verdade é que a história do Brasil são de 519 anos de genocídio indígena e exploração desenfreada do meio ambiente em nome do lucro. Nunca vivemos nem de perto o socialismo, como mente desavergonhadamente Bolsonaro. É o capitalismo que destrói a floresta, mata a indígena, causa desemprego e miséria ao nosso povo. Os mesmos projetos capitalistas impostos pelos governos do PT que privilegiaram o agronegócio e não resolveu o problema dos indígenas. Inclusive, agravou o desmatamento. Lula chamou os usineiros de heróis e os bancos nunca lucraram tanto. Já na Venezuela, o povo passa fome por causa do capitalismo. Enquanto isso, Maduro vai a jantares luxuosos até na França. E a boliburguesia, que é a burguesia venezuelana, ligada ao exército, ganha bilhões com a miséria do povo e a corrupção desenfreada. Minha gente, não dá. É impossível unir a preservação das florestas com o capitalismo, como fizeram FHC, Lula, Dilma e propõe Marina Silva. Aqui é socialismo ou barbárie, não tem jeito. Mas veja, o que é o socialismo? Socialismo é o povo governando, ou seja, é o povo administrando o conjunto da riqueza produzida que hoje está concentrada de forma privada nas mãos de 1% da população brasileira. Não existe socialismo sem democracia plena do conjunto dos trabalhadores, onde eles vivem, trabalham ou estudam, definindo democraticamente o que fazer, como fazer e para que fazer, na economia e na política. Então, falar em socialismo venezuelano, brasileiro, chinês e etc. é pura burrice, desconhecimento ou má-fé. Bolsonaro e sua turma se encaixam na primeira e na última opção. É preciso colocar o país nas mãos de quem produz as riquezas, os trabalhadores e o povo pobre, para que governem através de conselhos populares e construamos uma sociedade socialista que garanta o pleno emprego, defenda o meio ambiente, esteja voltada para as necessidades e a felicidade da maioria, e não para a ganância e o lucro de um punhado de bilionários e opressores. Uma sociedade que coloca a floresta nas mãos de quem realmente a pertence, os indígenas, os ribeirinhos e quilombolas. Para que a gente não morra mais no desemprego e na miséria, ou pelas balas da polícia, mas que governemos juntos esse país e assim tenhamos uma vida digna e defendamos um planeta e um mundo socialista.